Vamos lá, hoje mais uma live com uma entrevista bacana, né? Um bate-papo bacana com uma pessoa muito importante aí dentro do da história do método Pilates, né? No Brasil, no mundo. E um papo sobre o método também, né? Sobre os aspectos psicocomportamentais do método. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então eu já vou compartilhar a tela aqui com a Inélia Garcia, né? E nós vamos iniciar esse bate-papo, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Dá um joinha aí, dá um joinha. Boa noite. Boa noite, Inélia. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Tava, Como é que tava, você tava está? aflita, tava aflita de não conseguir chegar para este encontro nosso que trabalhei o dia todo e eu estava em uma reunião com a Alicia Guay da Pilates Solo e um monte de pessoas. Aí eu falava, gente, eu tenho que terminar a reunião, vamos outro dia, porque senão não iba a conseguir. Então, me dei uma penteada e estou aí, tá? Então, muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada. É um prazer Eu que estar agradeço, Inélia. falando de contrologia, tá? Então, estou Eu muito que feliz. agradeço a sua disponibilidade, agradeço, eu sei que você é uma pessoa que tem muitas tarefas, muitas coisas, faz muita coisa, então você dedicar aí uma hora aí do seu tempo para poder estar aqui comigo é um privilégio para mim muito grande, tá bom? Obrigada. E Nélia, antes de qualquer coisa, eu acho que é interessante a gente seguir um protocolo de apresentação, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho, talvez, pode ser que tenha alguém que ainda não conheça efetivamente a Inélia Garcia. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, depois a Uhum. gente dá continuidade no nosso papo. Tá bom. Ale, deixa eu acender mais uma luz, que acho que está meio escuro. Um minuto, tá? Pode ir, vamos lá. Deixa eu acender mais uma luz, que acho que aí ficou melhor? Sim, ficou ótimo. Então, tá bom. Bom, Estou eu te sou ouvindo Inelia bem, a Garcia. luz está boa. Ah, então tá bom, tá bom. Meu nome é Inélia Garcia, meu nome completo é Inélia Esther Garcia Garcia Colignac, tá? Mas, resumindo todos esses nomes, Inélia Garcia. Eu sou chilena, estou no país de Brasil já faz 40 anos, tá? Eu sou formada em educação física faz 42 anos. Este ano voy a cumplir 64 anos, em breve. Eu sou uma mulher, acho que ama o que faz, tá? Eu estudava engenharia, me troquei para educação física, que eu acho que era o que eu queria. Eu trabalhei já muito em diferentes áreas, não? Dentro da atividade física, trabalhei dentro da área da parte universitária, escola, centros esportivos com equipes de ginástica rítmica, tive 2 academias, Corpus Academia, trabalhei com alta performance a nível de bailarino, de companhias de dança profissionais, aqui como afora. Minha vida foi muito forte na área do fitness, não? Eu criei um método de alongamento consciente, aonde esse método me fez conhecer, viajei para todos os lugares, fui muito feliz, amo dar alongamento consciente, tanto é que a pandemia que havia parado, eu comecei a dar aula de alongamento e tanto é que se formou um grupo, uma turma de alongamento consciente que dou todas as sextas-feiras às 11, com muita gente. Então, uma das coisas boas da pandemia é que eu voltei a pedido das pessoas, nele, alongamento consciente. Bom, então eu cheguei ao Brasil no ano 80, a minha primeira aula de alongamento, de aula foi alongamento consciente,
Eu trabalhei com isso em todos os níveis, tá? Na ginástica aeróbica, preparava os atletas que representavam Brasil, etc, etc. E eu sou muito feliz dando aula, tá? Eu acho que eu não me vejo de outra maneira a não ser dando aula. E hoje em dia, na formação de profissionais dentro do método Pilates, dentro da contrologia e dentro da marca, que a Romana trabalhou muitos anos, tá? De Pilates Studio, tá? Authentic Pilates, tá? Que isso era a marca dela e que depois teve umas mudanças por uma série de coisas. Você conhece a Dorothy, então a Dorothy seguramente deve haver contado algumas coisas, mas a Romana sempre trabalhou dentro de Pilates Studio, ¿no? Que era New York Authentic Pilates. Então, e uma das coisas que a Romana mais pediu para mim de eu manter o nome, de eu não mudar o nome. Por quê? Porque ela havia colocado a toda a sua energia aqui no Brasil, desde o ano 1997, quando veio a primeira vez a iniciar oficialmente o método Pilates, de manterlo, porque era essa a donde ela depositou sua energia, donde depositou todo uma metodologia e onde nós ficamos 20 anos trabalhando para ter uma excelente didática, uma excelente metodologia, tá? Excelentes processos pedagógicos para trabalhar o método com segurança, com eficiência, com resultado e manter a essência do método, tá? Então, dentro disso, eu tive minha formação quando cheguei ao Pilates, foi com ela, graças a Deus cheguei direto a ela, tá? E como eu te falei, eu tive uma convivência com Romana de 20 anos, não? De 20 anos, eu estive até o último momento que ela foi embora desta vida, aonde o mês de agosto, agora, é um mês meio, meio nostálgico, um mês que não é... Foi um mês que foi meio... É sofrido. Por quê? Porque é o mês que a Romana foi embora, tá? Ela foi Sim. embora 30 de agosto, já vão ser 7 anos que ela foi embora, 7 anos de ausência. E eu acompanhei a Romana durante até que ela foi embora, tá? Então, eu estive no momento da cremação, eu estive no último, a maneira como ela estava nos últimos meses, tudo. Então, Romana, para mim, é uma pessoa que é essencial, a importância dela no mundo é manter o legado de Pilates. Nunca vi uma mulher, ela dedicou 67 anos, sabe o que são 67 anos? Então, imagina os anos que você tem hoje com Pilates e pensa em você estar 67 anos falando com respeito, com gratidão, com uma admiração, com um cuidado de um senhor que ensinou a ela a ganhar a vida através disso de uma maneira digna, de uma maneira correta, tá? Então, mês de agosto para mim é meio complicado, porque foi quando o filho, o povo, dijo Inélia, minha mãe, não está muito bem, tá. Foi no momento que eu tive que sair com tudo e eu consegui, pelo menos, estar com ela e bueno, estar até o momento que foi cremada, não? No sentido, nesse processo. Então, e aí uno vê como uma mulher tão importante, tá? Como ela, tão dedicada, não? Você conhece, deve conhecer, porque seguramente a Dorothy deve falar de você, tá? Sim. A Romana gostava da Dorothy, eu gosto muito de Dorothy. Dorothy fala espanhol, tá? Então eu Sim, tinha boa pá. comunicação com ela. E você sabe a seriedade que trabalha Dorothy, tá? Então, Sim. essa seriedade, essa dedicação, não? Esse esmero que a Dorothy tem é porque ela teve uma maestra que foi a Sim. Romana, tá? Então, para mim, o mundo tem que ter a ela mais presente, sabe? Então, neste mês de agosto que vamos entrar, sempre para mim meio complicado nesse sentido, não?
mas não vamos estar fazendo como todo ano, sempre fazemos alguma apresentação para ela, porque ela gostava muito de ver os professores em movimento, tá? Ela gostava de ver os professores, quando ela vinha ao Brasil, todo ano, eu fazia para ela, que ela pedia, falava assim, Nélia, eu quero ver como está o Pilates aqui, como que está essa fluidez. Então, nós fazíamos encontro, onde nos apresentávamos, era assim, 100 pessoas, 150, bom, onde se juntavam, teve apresentações que tinham 120 pessoas fazendo o método, os professores, Reformer, Cadillac, todo simultâneo, bueno. E ela adorava, ela se sentava e falava, e para mim era ótimo, porque ela sempre, era um momento que ela também estava avaliando o nosso trabalho. Se nós Claro. estávamos, que a Romana, ela era firme, tá? Ela era firme, ela era rigorosa dentro do método, tá? Eu te estou falando, você me deve estar compreendendo, porque você está com uma pessoa muito importante dentro do método Pilates, que é a Dorothy, tá? Sim. Então, ela era rigorosa, mas ela era para preservar essa essência do método, tá? E ela adorava essa apresentação. Então, nós sempre, quando Romana, nos últimos do ano 2002, que nós começamos sempre a fazer alguma apresentação, ela adorava, ela falava, ai, que lindo, ai, que bom, como que consegues tu manter todos os professores treinando, qué sé yo, y bueno, y eso uno lo mantém sempre vivo, tá? O treinamento contínuo não é só se formar como profissional no método, sino que você dar uma educação continuada a esses profissionais, tá? Uma coisa é um curso final de semana, que você não tem compromisso. Outra coisa é dar uma orientação rápida. Hoje em dia falam orientação, mentoria, seja lá qualquer coisa, que você entrega conteúdo, dá uma orientação, mas você não está acompanhando ao longo do tempo, uma educação continuada, tá? Então, essa educação continuada é fundamental para preservar a contrologia, a essência do método, ou seja, os benefícios do método, tá? E E Nélia, aí que... você falou agora assim várias vezes essa questão da essência do método. E quando você fala da essência do método, o que exatamente você está querendo dizer? Muito bom. Dentro de los libros de Joseph Pilates, tá? Você vai sempre encontrar que é o que seria essa contrologia, tá? Contrologia, controle, é controle do corpo, é controle do movimento, certo? Mas logi é do grego, que significa ciência, é arte, entendeu? Então, a contrologia é a arte do controle do corpo, do movimento. Essa coisinha, se uno fala assim, tá tudo bem, que bonitinho. Não, os processos mentais que você vai estar acionando para chegar aí, através do treinamento, o processo de aprendizagem de menos a mais complexidade, a sistematização do método, não mostra que o senhor Pilates, o que lhe faltou a ele era mais tempo, não, para poder deixar isso mais escrito, tá? Mas ele já deixou inerente. Então, a essência do método é como eu vou trabalhar o meu corpo em uma perfeita coordenação deste corpo físico, deste soma, junto, não? Com a parte cognitiva, tá? Então, a parte mental, não? A parte cognitiva, a parte de motricidade, tá? Gesto motor, ação muscular, movimento do corpo, como ela é guiada por uma emoção, por um sentir. O sentir está muito vinculada à musculatura profunda, à função tônica,
tá? Como eu vou estar afetando por la consciência do corpo, por el sentir, tá? Por essa proprioceptividade que está vinculada à má função mais cinética da musculatura, como essas duas vão estar fazendo que esse sentir você coloque uma emoção. E quando você coloca a emoção, você está animando, dando uma vida, uma energia diferente a teu ser. Então a Romana falava, hay que mexer-se, Pilates, movimento com emoção. É um movimento gracioso. E gracioso está vinculado à graciosidade. E graciosidade está vinculado a lo que está em cima, ao divino, à parte espiritual. Então, quando uno fala, é a perfeita coordenação de corpo, não? Esto, de mente, a parte motora, motriz, não? A parte cognitiva, e algo que anima, que dá essa vida mais profunda, que é a essência divina, a parte espiritual, que está você integrando. Então, sempre Romana, ela sempre falava assim, Inélia, Pilates não é só suar, não é só sequência de movimento, Pilates não é movimentar-se, não é só isso, tá? Pilates, você tem que colocar algo a mais. Esse algo a mais é o sentir. Então, tu centro mental, com todas as funções psicológicas superiores, tu centro mental, tu centro emocional, tuas emoções, teu sentir, e tua motricidade, tua força volitiva, tu powerhouse, que aí que está vinculado o nome de centro de força, da onde vem a energia porque te mexe, não? Esse ATP, etc. Isso tem que estar em harmonia, em equilíbrio. Tá? Então, Pilates não é só treinar o corpo e fazer os exercícios avançados. Não é só treinar o corpo. Nós temos que treinar também nosso caráter. O método Pilates, nós temos que trabalhar o nosso caráter, porque o ser humano tem as duas coisas juntas. Como se diz, o trigo e o jojo, não? Temos as duas coisas. O positivo e o negativo vão juntos. Nós temos livre arbítrio para um dia ir para cá ou outro dia ir para lá. Não é assim? Então, treinar nosso caráter é mudar um pouco a essência do ser humano, tá? Que é o objetivo final do método. O objetivo final do método perfeita coordenação de corpo, de mente e espírito. Mas para quê? Para quê? Para mudar a nossa essência humana, no ser humanamente melhor, tá? Quando eu estudava educação física no Chile, que me formei, fiz na Universidade de Chile, na primeira aula vem o diretor, não? O diretor da universidade, toda uma solenidade, hein? E aí ele chega e fala assim, define educação física. Bom, educação física, o objetivo geral da educação física é a formação integral do ser humano. Eu me alucinei com isso. Falei formação, não entendia nada, não sabia o que era isso, mas me sonou bonito. Formação integral do ser humano. Terminou a universidade, terminei a faculdade, que lá era 5 anos integral. Eu tinha contato, eu era uma meia CDF, era boa. Eu tinha contato com o diretor, tá? Por várias coisas, que tiveram uma homenagem, um montão de coisas, então ele me conhecia, tá? E terminou, eu falei assim, eu queria perguntar só uma coisa. Eu estive 5 anos aqui, me formei, mas eu ainda não chegou em mim, não circulou no meu sangue, em meu ser, que é o que é a formação integral do ser humano. Porque eu vi agora toda a ciência, ¿no? Toda a parte de anatomia, todo. Eu vi, passei por toda a parte de movimento, basquete, vôlei, dança, etc., etc.
mas eu vi a parte cognitiva, conhecimento, e a parte movimento. Mas eu quero saber Separado. onde está essa outra coisa. Aí ele falou assim, Inélia, tú eres la primera alumna en no sé cuántos miles, no me lembro cuántos años, que me cuestiona una cosa. Y yo te agradezco porque yo también siempre cuestioné eso, mas no sé. Ok, mas eso, Ale, quedó en la minha cabeça. E eu comecei a fazer o quê? A procurar, comecei, praticava yoga, artes marciais, praticava dança, fiz um monte de linhas alternativas de diferentes coisas. Aqui cheguei ao Brasil, comecei com tudo, com Feldenkrais, com eutonia, com aqui, com antiginástica, um montão, nada. Mas tudo bem, eu fazia um trabalho, eu gostava, que sei eu. Mas quando conheci o método, conheci a Romana, e no dia que eu conheci a ela, depois terminamos no estudo, saímos juntas para almoçar, e ela me dá a definição, me fala assim, ¿tú sabes lo que vai estudar? Você vai estudar? Sim, Pilates. Não, tu vai estudar contrologia. Pilates não, Pilates é o nome do Senhor, que depois que ele morreu, todo mundo começou a chamar a contrologia como Pilates. Mas não se Sim. chama Pilates o método, se chama contrologia. E tu sabes o que é? Tu vas a tener que trabalhar tu corpo em equilíbrio com tua mente. Tu vas a tener que começar a acreditar, a ter fé em ti, a ter fé. Começou assim, mas o mais importante, tu te tienes que religar. ¿Sabe lo que es religar? Encontrar aquello que está encima. Yo así, mas Romana, ¿por quê? Porque o método te pede que você seja uma pessoa mais correta. E isso a vezes ruina, porque tu te tornas meia rigorosa, tá? Então, há pessoas que falam, Romana era aqui. Eu compreendo, porque eu sabia, eu sei qual é a função e o papel que ela teve, tá? Bueno, então aí, quando eu cheguei a Pilates, eu acalmei, falei, é isto. E agora tenho que entrar de cara ao método, tenho que entrar de cara a essa contrologia para chegar à essência. Qual é a essência? Como através do movimento, como através do gesto motor, vamos falar da atividade física, do exercício, nós podemos melhorar nossas faculdades mentais superiores, como nós podemos trabalhar a integração, essa unificação que não dá para estar separada, de que a mente comanda o corpo, que o corpo obedece à mente, que existe algo mais que o sentir, não? Que nos vai dar a emoção, nos vai dar essa coisa que uno acha lindo, que é a fluidez. Tá? Então, quando tu estás mexendo em Pilates com o máximo de harmonia, usando os princípios, tu vai ver que se gera uma energia. Essa energia que se gera contagia para quem está vendo. Tá? Eu, cada vez que faço uma apresentação para a Romana, ou uma coisa assim, e que estamos todos trabalhando, tá? Junto, a turma chora, as pessoas que estão olhando choram, falam assim, mas que é o que é isso? Já presenciei algumas vezes, sim. Não dá uma... O que você sentiu? Eu sinto uma espécie assim de... É um sentimento de elevação, na verdade. É como se você passasse de um estado de ser para um próximo nível, né? E quando você faz uma prática de Pilates, uma prática onde você trabalha dentro de tudo isso que você está falando, a sensação é a mesma, né? É uma sensação... Você, quando faz uma boa prática de Pilates, você nunca sai exaurido, né? Você sai com um estado como... Exatamente, você se eleva, né, a um próximo nível. Porque a contrologia é uma regulação
de quanta energia que você tem que colocar nas contrações isométrica, como isotônica, ou como que você contrai, como que você relaxa. Então, essa harmonia, esse controle de quanto que é menos, gasta menos energia, cria espaço nas articulações, dá espaço na musculatura, você vai começar a quê? A melhorar a circulação sanguínea, linfática, energética. Então você começa a ficar com mais vigor, com mais energia, e você começa a sentir mais leve, porque não tem uma força. Você tem que ter força, mas uma força controlada, com uma quantidade de energia necessária para esse gesto motor. Então, quando uno começa a Pilates no início, coloca todo, não? E sai. Quando você começa a ter esse aspecto coordenativo, não? De começar a trabalhar essa psicomotricidade, começa você a trabalhar esse corte mais frontal, o que vai estar acontecendo? Você coloca a energia necessária. O que você tem a troca disso? Você vai ter um corpo com mais energia, com mais vigor, você vai sentir que é uma atividade prazerosa. Então, quando uno define um método Pilates, que tem milhares de maneiras de definir, mas uma das definições, ou uma das características, vamos falar, é que é uma atividade prazerosa. Mas a atividade prazerosa não vai ser para um iniciante, cuidadinho, que coloca toda a energia e a força em todo, não? Que não tem ideia como relaxar, como contrair. Mas, quando ele já você começa tendo toda uma metodologia, tendo todos os processos claros, construtivo de menos a mais complexidade, poupando o pescoço, levando a essa consciência do corpo, a esse trabalho dele começar a se apossar de seu corpo, não? Ele começa a gostar. Então, como é uma atividade prazerosa, nós temos uma grande fidelização em nosso estúdio. Por exemplo, quantos anos tem tu estúdio? Meu estúdio tem 8 anos. Seguramente, um 70% de tus alunos, de tus clientes, tem essa quantidade de anos, 8 anos. É verdade, é verdade. Por que será que os alunos, quando tem um professor que sabe fazer esse processo construtivo, esse processo pedagógico, o respeito à individualidade, conduzir a ele de acordo aos princípios que são elementares, não? Ele vai ficar fidelizado a você, porque ele começa a sentir prazer. Então, Pilates é uma atividade prazerosa. Pilates é uma atividade, como Pilates falava, é como uma ducha interna. Ou seja, ele te tira toxina. Como ele trabalha muito com estabilidade e com movimento, eu tenho que ter, por exemplo, qual é o primeiro princípio? Concentração. O que significa? O senhor Pilates falava, tu tienes que usar os 5 aspectos de tua mente. Que quando eu fiz este livro do Contrologia, tá? No com Carol, que meu cunhado, ele estudou Pilates, também conheceu a Romana, tá? Estuvo na primeira turma, tá? Nós com Carol, ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Meu cunhado é uma pessoa maravilhosa. Nós ficávamos, desde que eu cheguei ao Brasil no ano 80, tá? E conhecia ele, nós tínhamos uma afinidade de passar horas e horas falando. Eu não conhecia Pilates, ele tampouco, tá? Mas falar do corpo, falar da importância da educação física, seguindo os princípios mais gregos, não? Mais dentro das diferentes tendências de ginástica sueca, calistênica, polonesa, etc. Mas éramos loucos pela educação física. Ficávamos horas falando. Quando eu conheci o método Pilates, eu falei, Carol, tu tens que conhecer o método Pilates. Eu trouxe para na primeira turma.
Então, nós sempre nós conversávamos muito, mas sim, muito estou falando toda uma manhã ou todo um dia. O que é o que era o método Pilates? Como a importância que as pessoas tinham que ver de saber que o senhor Pilates, ele foi um cara altamente, um gênio. Então, o que nós começamos a fazer? Todo o que a romana nos falava, tá? Que me falava a mim, eu anotava, eu sou a rainha das fichas, ok? Eu tenho, se eu te mostrasse a quantidade de fichas, porque a romana iba falando, eu tenho pastas assim eu tenho, sabe, estas coisas assim, ó. Estas são, Sim. tenho não sei quantos destes com só aponte de frases de romana, de copiar dos cadernos de apontes dela. Então, nós íbamos, eu traía esse material para o Carol, conversávamos, e nós falávamos assim, Carol, nós temos que fazer com que as pessoas se deem conta que, aunque o senhor Pilates, todo mundo fala, era um autodidata, tá bom, mas ele devió haber tenido contacto, porque são da mesma época, de um Rudolf Steiner, por exemplo. Rudolf Steiner, a pedagogia Baltus, de que se preocupa? De como eu vou trabalhar o corpo da pessoa, a mente, como eu vou trabalhar esse estado anímico, espiritual de uma criança, através da pedagogia Baltus. Tá? Então, são da mesma época. Tem muitos pensadores, Valon, que são dessa época e que tinham esse pensamento. Tá? Então, eu com Carol, falando assim, Carol, nós temos que pegar os princípios, primeiro, os benefícios do método, tá? E ir catalogando esses princípios do método os benefícios do método e começar agora a ver, a encontrar uma fundamentação por autores que são reconhecidos, um Vítor da Fonseca, um excelente pedagogo, Valon, Vygotsky, Luria, que são, todo mundo seguia por eles. E aí nós começamos a pegar cada parte, coisas que a romana falava, não, que eu tenho todo anotado, e começávamos a ver, vamos a ver que autor podemos encontrar que fale lo que a romana falou, lo que o senhor Pilates falou. Bom, como consequência de todo isso, colocamos este livro, que aí, quando vem a parte de trás das características de um instructor, então, todo isso foram coisas que depois que Romana se foi para Texas, e eu ia para lá, eu ficava 2 semanas e meia, só com ela, o dia todo, ficava na casa dela, dormia com ela, já não estava trabalhando. Então era o momento de nos sentávamos e começávamos a falar. Então eu sempre anotando, etc, etc. E depois com Carol, que Romana conheceu Carol, gostava muito de Carol, que era meu cunhado, é meu cunhado, e de meu ex-marido, que Romana amava, tá? A Franklin Colignac. Tanto é que quando eu falei, Romana, eu me estou separando do Franklin, porque Franklin fazia comida quando venia, tudo. Ela falou, puxa vida, ele é um bom homem. Eu não me atrevia a falar para ela, porque ela tinha um laço com Franklin tão forte, que quando eu falei, vou separar, sentia medo. Aí ela eu falei assim, tá bom, ele é um homem muito forte, mas vocês estão chateados? Não, somos amigos, simplesmente somos amigos. Aí falou, tá bom, tudo bem. Creio que eu me apossei muito de ti. Tu ficaste mucho comigo e não diste atenção ao Franklin, tá? Falava, não, Romana, não tem nada a ver, que sei eu. Bom, então com Carol, tá? Oi? Inélia, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a esse livro que você escreveu, porque foi um livro, sim, foi um livro que eu me debrucei várias vezes
em cima dele. Ele não é bom? Li e reli esse livro. É um baita livro. Eu acho ele muito bacana. Eu E acho tem um que é um aspecto... livro que todo professor de Pilates teria que ler. Eu também acho. Até porque não Obrigada. se tem tanta literatura assim relacionada com o Pilates disponível, principalmente falando sobre esses aspectos psicocomportamentais. Uma coisa me chamou a atenção nesse livro, que é quando você traz esses autores em que eles embasam essa questão de que o ser humano, quando ele começa a se desenvolver, né, do ponto de vista neuropsicomotor, ou seja, quando a gente começa os primeiros movimentos, quando a gente começa a se movimentar, a gente começa primeiro com movimentos que são involuntários, depois a gente vai conquistando aos poucos esses movimentos voluntários. E de uma certa maneira, existem certos movimentos primários que estão mais presentes no nosso desenvolvimento do que outros. Um desses movimentos, por exemplo, é o movimento de enrolamento. Ou seja, a criança que ainda não tem esse aspecto agonista-antagonista tão presente, então ela tem uma hipertonicidade dos flexores, ela está mais enroladinha sobre si mesma, ela tem sensações de bem-estar a partir desse estado, né, de uma maior proteção e etc. Agora, o que eu pergunto para você é o seguinte: você falou sempre na palavra método, né? Método Pilates, o método Pilates. E quando a gente aprende o método Pilates e começa a estudar dentro do sistema básico de trabalho, por exemplo, a gente percebe claramente uma presença muito maior desses movimentos de enrolamento. Então eu pergunto a você o seguinte: isso seria uma mera coincidência ou existe, na verdade, um embasamento dentro da metodologia que tenta resgatar essa estruturação neuropsicomotora? Ale, você é uma das primeiras pessoas que me faz uma pergunta interessante, tá? Então, opa, obrigada, tá? Então, olha só. Obrigada, porque o mundo hoje em dia está perdido. Que é o que é round, que é o que é flat, que é o que é side to side. Então, dentro do processo de desenvolvimento do ser humano, tá? Ele passa por diferentes estágios, tudo bem? Então, nós ficamos 9 meses no ventre da mãe, não? Em round, 9 meses. E nenhum neném nasce com discopatia, ok? Nenhum neném sai com problema de coluna, ok? Que é a base da formação de nosso sistema, nossos órgãos. E tem muitos autores. Eu estou montando com Carol outro livro, que é a importância do Pilates para a criança. Mas não colocando aquela bobagem que se estão colocando, não. Um embasamento teórico de como o senhor Pilates, ele fez uma observação da criança, do ser humano, em seu desenvolvimento ontofilogenético, tá? Para chegar a um ser pensante, a um ser completo, vamos falar, tá? Então, o round, ele nos permite trabalhar. Então, a criança ficou 9 meses no round, ok? Tudo bem? Quando ele sai, nasce, o correto é sair. É o primeiro gesto da cadeia eretora. Então, nos 9 meses, ele trabalhou alongamento da cadeia posterior, estamos pensando em coluna, tá? O senhor Pilates, ele pensa em aspectos que são muito importantes. Coluna, esferas, cabeça, pelve, não? Dentro de um round, um flat, um side to side, etc. Então, ele está 9 meses no round. Cadeia flexora. Significa, ele está na formação dos órgãos e sistemas, está em um trabalho de alongamento, de circulação, de formação da coluna, de todos os centros de energia, todo, e daí ele sai. Quando sai, entra a cadeia extensora.
Então, por onde que começa a cadeia extensora? Pela região cervical. Então, quando uno faz uma hiperextensão, não pode ir já pensando em lombar. Eu tenho que educar a cadeia extensora, que é no momento que você nasce. Tudo bem? Bom, a criança com todos os movimentos reflexos, tudo bem? Que faz, ele já está fazendo um single leg stretch, um double leg stretch. Ele está num round, está num rolling leg ball. A criança procura apoio. Então, por isso que uma criança, quando nasce, e se começa a mexer, é importante que uno coloque travesseirinho, porque os pés, principalmente os pés, ele tem que ter apoio para estimular membro. Então, ao estimular membro, através do movimento, eu estou construindo minha parte mental, ok? Então, na medida que a criança, por todo esse movimento reflexo involuntário, etc., eu estou dando já, estou nessa construção, esse esboço mental, porque o movimento que vai montar o nosso, vamos colocar a nossa mente. Então, a criança já coloca uma resistência, você coloca uma almofadinha, já tem resistência. Que é o que faz Pilates depois? Coloca mola. Eu não vou ter travesseiro, é a mola que vou estar trabalhando. E o que eu estou fazendo? Trabalhando o tempo todo as duas coisas. A tonicidade, tudo bem? A equilibração, eu estou trabalhando, significa, eu estou vendo como que eu vou organizar meu corpo. E aí vem os princípios. A centralização. Que é o que é a centralização? É a estabilização, controle. Cintura escapular pélvica, uma coluna alongada, tudo bem? Alongada, mas estou alongando e fortalecendo, tá? Mas eu tenho que sustentar com uma base. Eu tenho que ter uma base. A tua base é a pelve. É o vaso da árvore, da planta. Sim. Ela tem que estar bem colocada. Só que aí, que o powerhouse, tá? Então, a coluna começa na bacia, na pelve, e vou para cima. Aonde que está o powerhouse? É aí. É aí. Então, eu vou estar trabalhando a função tônica, que ela é necessária para eu fazer uma função de movimento, tá? Uma função mais cinética. Então, eu não posso chegar e mexer ao aluno de qualquer maneira. Eu tenho que ensinar a ele a ter um controle postural. Eu tenho que levar a que ele tenha um controle de estabilização postural, que é a função tônica. Eu parto de dentro para fora o movimento, tá? Então, aí, se eu tenho uma boa construção do round, tudo bem? Fortalecendo e alongando, quando chega o momento de trabalhar o flat, que eu vou estar tonificando e dando estabilidade agora à coluna em outra posição, é a base para que você não se lesione quando eu começo depois as lateroflexões, as rotações e as hiperextensões. Então, Era o por que a exemplo, Bézier, por exemplo, dizia de um conceito que ela chamava de enrolamento e endireitamento. E a própria Bézier já dizia que o enrolamento é a base do endireitamento. Perfeito. Então, no próximo livro que estamos escrevendo com Carol, eu vou explicar agora com outros autores a importância desse desenvolvimento neuropsicomotor. Então, Pilates, Alexandre, ele foi um gênio. Como del round, o controle das esferas em um round me vai permitir depois o controle das esferas, cabeça, crânio, pelve, em um bom endireitamento, em uma boa lateroflexão, em uma boa rotação, para ir a uma hiperextensão. Mas se eu vou a uma hiperextensão sem haver preparado o outro, é lesão. Hoje em dia, as pessoas avaliam teu controle motor por um breaststroke, por um back bend, por uma puente alta.
¿Será que tu columna precisa de eso? Hay otras maneras de trabajar a cadeia extensora, tá? Então, uma das coisas importantes, Alexandre, que quando a Romana ela se foi morar a Texas, em su baú, em suas caixas, ela encontrou os apontes de Pilates, aonde Pilates, em seus últimos 5 anos, ele ficou um pouco isolado de seu trabalho. Não queria ver muita gente. Ele estava um pouco decepcionado das pessoas, que não haviam entendido o seu método, o que ele falava. Então, e aí, o senhor Pilates começa, a Romana falava assim, eu creio que aí o senhor Pilates começou a pensar que para chegar a tal e tal exercício, às vezes uno precisa partir de nada. E aí vem os pré-pilates. Como eu tenho que preparar os componentes articulares, como eu tenho que preparar a função tônica, a estabilização, o controle postural, primeiro, preparar essas articulações, os segmentos corporais, para ir a grandes solicitações. Então, aí vem os exercícios que o senhor Pilates dava para os alunos para casa. Tudo bem? Que são os exercícios para os pés, os exercícios para as mãos, os exercícios para cintura escapular, cintura pélvica. E que as pessoas de idade, quando vão perdendo a funcionalidade, a autonomia nas atividades do dia a dia, elas têm que recuperar essa funcionalidade. Com que? Com esses exercícios, que são muito simples, mas são exercícios construtivos, tá? Que nos vai levar a voltar a... São funcionais, vamos falar, tá? Então, você voltando a isso, um professor que... Vou começar de novo. A Romana falava, isso a Dorothy deve haver te falado. Um professor se conhece quando ele sabe dar um bom round, sabe o que é round, sabe o que é flat, sabe o que é side to side, sabe o que é rotação e como ir à hiperextensão. Então, um professor que não faça o round como é, vai ter uma coluna rígida a pessoa, porque você vai estar fortalecendo o que está rígido, ok? Portanto, deixa fraca a coluna. Portanto, a função tônica, a musculatura profunda, não vai estar dando a estabilidade necessária para grandes solicitações de ombro, de coluna, de quadril, etc. Então, nós vamos a levar a um aluno a um progresso melhor quando você leva ele a tomar consciência do corpo, consciência do movimento, porque ele consegue ter uma melhor função e controle postural. A partir daí você se mexe. Então, primeiro eu tenho que aprender a estabilizar, e daí vem o movimento. Porque o movimento é para liberar os membros, e não para trabalhar e travar os membros. Então, o movimento é para criar espaço, e não para retesar as articulações. Dá para entender? Claro. Então, o que tua ideia de pensamento está boa. É isso? Sim. Dentro disso, né, se a gente for pensar, então, que a big idea do Joseph em relação à questão do método foi justamente ele proporcionar às pessoas um processo de reconstrução consciente do que ela já viveu em termos de construção de movimentos, mas ela vai reviver isso dentro do Pilates. Esqueceu, foi embora, agora eu tenho que trazer essa naturalidade. Pode falar, perdão. E dentro disso, ele disponibilizou as ferramentas, tá certo? Então, uma coisa que eu gostaria que você também pudesse esclarecer para a gente um pouquinho é a função dessas ferramentas dentro do método, né? Então, assim, por exemplo, um reformer. Qual é a função de um reformer dentro do método? Aonde ele entra, por exemplo, no momento da aula?
a função de um Cadillac, por exemplo, dentro do método, aonde ele vai entrar dentro da aula, dentro dessa construção. Como que a gente vai montando esse quebra-cabeça? Muito bom. Então, ótimo. Gostei. Vamos fazer outra live, tá? Muito boa. Né? Então, olha só um pouquinho. Olha só um pouquinho. Sim, porque você me está perguntando coisas que são importantes. Não me está perguntando de aqui, de lá. Não. Vamos ao método. Muito bom. Então, olha só. Primeiro, nós temos os pilares do método. ¿tá? ¿Cuáles son los pilares del método? Son los principios. Los principios, cuando el señor Pilates falaba, no falaba en la orden que, no falaba de la manera como yo te voy a falar, mas falaba de ellos, ¿ok? ¿Tudo bem? Falaba de ellos. Sim. Un día te puedo falar como que él falaba, mas yo te lo voy a mandar más estructurado. Entonces tenemos 6 principios. Esos son los pilares. O primeiro princípio é concentração. Como trazer a mente a teu corpo. Como usar toda essa proprioceptividade, como entrar em teu corpo. Como a mente vai dominar o corpo. Tá? Concentração. Através da concentração e com um bom professor, o professor te vai levar a trabalhar tuas inteligências. Visual, auditiva, tato-sinestésica. Ou seja, ele vai despertar teu corpo. Através do vocabulário, te vai trabalhar a imaginação, a criatividade, ok? Através do vocabulário, ele te vai dar a dinâmica, o ritmo, a naturalidade, te vai dar a emoção, tudo bem? Y la dinámica está vinculada también a todos los procesos metabólicos, de estar activando ese sistema cardiovascular respiratorio, cómo yo voy a estimular ese sistema linfático, sanguíneo, etc. Cómo yo voy a estar trabajando as funções musculares, as contracções musculares, o mais isométrico, mais isotónica, como entra o relaxamento, a relação das cadeias, como que trabalho as cadeias, a relação antagônica do gesto motor, tá? Todo isso dentro de uma motricidade, tá? De uma psicomotricidade. Daí, dentro do princípio de concentração, eu vou trabalhar esses 5 aspectos da mente, que é a minha memória cognitiva, minha memória corporal, motora. Eu tenho um registro biográfico no meu corpo, que está entre os tecidos conjuntivos, e que eles são estimulados através da parte, ou são trabalhados através da parte de estabilidade, de controle postural. Tudo bem? Eu começo a organizar essa estrutura músculo-esquelética, osteoarticular, esquelética. Bom, então eu vou estar trabalhando dentro da concentração, vou estar trabalhando tua memória, tua inteligência, vou estar trabalhando a tua criatividade, tua imaginação, tudo isso que conduz é o professor, tá? Eu vou estar trabalhando a teu desejo, tua força de vontade. E na medida que eu te mando a trabalhar powerhouse e mexer-se pelo centro, eu aumento teu vigor, tua energia vital, tudo bem? E dentro de isso, como eu te levo a sentir teu corpo ao máximo, eu começo a trabalhar a tua intuição, que é o 6º sentido, que o senhor Pilates falava. Nós não temos 5 sentidos, nós temos que chegar a estimular o 6º sentido, que é onde você sabe que é bom para você. Passou por todo um processo construtivo, por toda uma organização de teu corpo, do movimento, etc. Já está pronto teu corpo. Você já está inserido num sistema já intermédio avançado. Agora vem esse ser teu te fala que é bom para você. Que exercício vai ser bom? Ok, esse é concentração. A outra é caixa powerhouse. O outro princípio, centralização. Precisando do movimento. Quem dá a forma ao teu corpo são os exercícios. Então, na medida que o exercício seja correto, eu organizo as cadeias musculares. Então, te levo a uma forma, a um aspecto funcional correto. Eu tenho a respiração, que é essencial para todo o anterior. E começo a ter o controle, não? Controle do meu corpo, papá, e depois a gastar menos energia e ter mais eficácia, fluidez.
ok? Tá ótimo. Ahora, ¿cómo que yo voy a construir eso? O señor Pilates comenzó primero por el MED, no tenía nada, MED. Depois ele Nélia, se deixa dá eu só falar conta. uma coisa para você rapidinho. A gente só tem 4 minutos. É verdade. Então A gente vamos só fazer tem o 4, seguinte. Bom, infelizmente. então vou a falar mais rápido. Eu começo hoje em dia, uma pessoa normal, se eu te vou dar aula para você, vou começar no Reformer, ok? Tudo bem? Hoje. Não você iniciante. Iniciante eu vou começar em um MED, ensinando centralização, pré-pilates, etc. Ok. Hoje, para você, te vou levar ao MED. Reformer. A partir de Reformer, yo voy a ver cuáles son tus necesidades, qué tu cuerpo precisa, cuáles son tus objetivos. Ah, yo veo que tú tienes una columna rígida, entonces yo te voy a llevar al Cadillac a trabajar rolling back, yo te voy a ir a trabajar ejercicios que me ayuden a construir, por ejemplo, ese alongamento cadera muscular posterior. Dentro de eso, entonces yo faço Reformer, yo voy al MED a hacer só Powerhouse, ejercicio Powerhouse. Me voy al Cadillac y después yo veo qué aparelho voy a hacer para finalizar la aula. Entonces los aparelhos, los demás aparelhos, están ahí para me ayudar a hacer un Reformer perfeito y un MED perfeito. ¿A dónde que yo avalio tu contrología? En el MED. Porque yo no tengo apoyo, yo no tengo resistencia, no tengo nada. Ahí que yo voy a ver qual é o nível de controle, tá? A Dorothy dizia para mim, ela falava para mim que o match é a verdade. É a verdade. Então, e por isso, como é muito forte o MED, que o Pilates sacou, não, eu tenho que dar apoio. A criança eu tenho que dar almofada para sentir e tá. Então, vem a resistência e apoio, aonde eu fecho cadeia cinética, ok? De membro inferior, de membro superior, ¿para quê? Para trabalhar essa fixação, essa estabilidade, para poder me movimentar com melhor qualidade, com maior precisão. Tudo bem? Então, o MED avalia como que você está, mas o Reformer me mostra quais são teus pontos fracos, aonde eu tenho que trabalhar. Então, eu uso os demais aparelhos para trabalhar tus pontos fracos. E eu vejo o resultado no MED. Tudo bem? Acho que ficou mais ou menos? Não, ficou um show de live, um show de sabedoria, um show de contrologia. Tem 256 pessoas assistindo a live e eu acho que é uma live para vocês deixarem aí gravada, né? E estudarem e reverem mais vezes, porque ler o livro da Inélia e entrar em contato com ela, porque é uma profissional que eu diria da ordem do monumental. Eu queria te agradecer imensamente. Queria te agradecer imensamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente tem 40 segundos, eu deixo para você falar o que você quiser, enfim. Olha, primeiro estou muito agradecida de ter um contato diferente assim com você, tá? Pode contar comigo. Depois, eu estou muito feliz com esta pandemia, porque só tem 15 segundos, tá, Inélia? Tá, eu tenho muitos países que estão comigo aprendendo a arte da romana, a arte de Joseph Pilates, tá? Então, essa live, para mim, é muito importante. Ale,